Olá, queridos! Estamos voltando aqui para a nossa quinta aula e a última aula dessa disciplina, Panorama do Novo Testamento. E nós vamos concluir a nossa exposição que nós iniciamos aí ao longo dessa jornada, dessa disciplina, falando um pouquinho sobre o evangelista João e também uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Se vocês lembrarem aí na primeira aula, nós mencionamos que essa disciplina é composta por duas partes. Então, panorama do Novo Testamento, parte 1, ia do Evangelho de Mateus até o livro de Atos. Parte 2, nós já temos já as cartas paulinas, as epístolas gerais e também o livro de Apocalipse, tá? Obviamente, as cartas pastorais, teremos aí explicações exegéticas sobre as posições, da crítica textual, sobre quem escreveu, por que escreveu e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Então, no nosso testando a memória de hoje, nós temos duas perguntinhas, né? Vamos ver se vocês estão com a memória boa. Primeira pergunta: qual evangelista sinótico escreveu menos? Uma outra pergunta aí, hein? Vamos já incluí-la aí. Não vou deixar você responder, ver se você está com a memória realmente anestesiada ou ela está esclarecida. Primeira pergunta: qual evangelista sinótico escreveu menos? Segunda pergunta dentro dessa aqui: o que seria evangelho sinótico? Né? Essa daí eu vou deixar para você responder para você mesmo, não vou nem checar, hein? Então a pergunta que nós vamos checar juntos é essa: qual evangelista sinótico escreveu menos? Se você respondeu mais ou menos assim naquele chute bonito, evangelista Marcos, parabéns para você. Então, dos evangelhos sinóticos, Marcos é o mais breve, né? Trabalhamos isso com vocês em aula. Uma outra pergunta: quem escreveu o evangelho de Marcos? Se você esperava perguntas de cunho do livro de Lucas, você se equivocou. Estou agora fazendo aqui uma brincadeirinha com vocês de um assunto que já passou, né? O evangelista Marcos. Nós trabalhamos aí nas aulas anteriores. A aula mais fresca seria a exposição de Lucas. Então a pergunta é: quem escreveu o evangelho de Marcos? Foi Marcos? Foi Pedro? Hum? Foi algum outro apóstolo que auxiliou? Se você respondeu mais ou menos assim, embora Marcos não tenha sido um discípulo de Cristo, seguramente presenciou muitos fatos da sua vida, visto que morava em Jerusalém e sua casa tornou-se um ponto de encontro da igreja. Os pais da igreja, de forma unânime, aceitaram a autoria de Marcos deste evangelho. Aí temos uma citação aqui de um dos pais da igreja. Papias, um dos pais da igreja do começo do século II, afirma que o Evangelho de Marcos é a compilação do testemunho pessoal de Pedro acerca da vida e ministério de Cristo. Tá? Muito bem. Então foi o evangelista Marcos, né, que compilou aí através dos testemunhos, né, através aí da narrativa de terceiros, propriamente aqui como está em tela o próprio apóstolo Pedro, tá? Nas memórias de Pedro. Legal, vamos iniciar então a nossa exposição de hoje sobre o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João. Ao longo da nossa disciplina, aprendemos que não temos quatro evangelhos, temos apenas um evangelho escrito de quatro pontos de vista diferentes. Temos uma biografia elaborada por quatro testemunhas, cada escritor provendo uma perspectiva peculiar. O Evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação bíblica. É o livro mais importante da história. Como sabemos, Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas como homem perfeito. João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus, o Salvador do mundo. Uma frase aqui do Dr. Steven C. Lawson, um dos grandes pregadores
e teólogos, pastores dos nossos dias, tá? Um pastor batista americano. Ele vai dizer o seguinte, pro aspas aí. O Evangelho de João é o mais conhecido e o mais amado livro da Bíblia. Provavelmente é a mais importante peça da literatura que há no mundo. Esse livro é o Monte Everest da teologia, o mais teológico dos evangelhos. Olha que legal. Frase aí do Dr. Steven C. Lawson, falando a respeito do evangelho escrito por João, da sua importância, da sua relevância, comparado aos demais livros da Bíblia. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o autor, né? Conhecer um pouquinho sobre quem era esse João. Embora os 4 evangelhos sejam anônimos, ou seja, não tragam o nome de seu autor, há inconfundíveis e irrefutáveis evidências internas e externas de que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, empresário de pesca do Mar da Galileia. Sua mãe era Salomé, temos os trechos aqui destacados, tá? A qual contribuiu financeiramente com o ministério de Jesus e pode ter sido irmã de Maria, mãe de Jesus, tá? Isso aqui é uma possibilidade remota, tá bom? Não há unanimidade sobre essa posição. Temos alguns trechos que eu quero ler com vocês. Marcos, capítulo 15, versículo 40 e 41, ele vai dizer o seguinte, tá? Isso aqui vai ser bem legal que a gente vai trabalhar aqui. O texto diz: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Legal? Primeira citação aqui, e você vai entender por que nós estamos lendo esses trechinhos. Agora uma citação feita pelo evangelista Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56, diz: E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus 10:2, um outro trecho aqui também diz: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Agora, olha o que o João, o próprio evangelista João, registrou no capítulo 19, versículo 25. Olha só o que diz o texto. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, se essa interpretação for verdadeira, tá? A realidade que nós trabalhamos com vocês aqui, então João e Jesus eram primos, tá? Ah, mas isso é unânime? Não, essa posição não é unânime, mas os grandes biblistas, não é, como o próprio D.A. Carson, vimos uma palestra dele na disciplina de eclesiologia, não é, um dos maiores exegetas do Novo Testamento, ele concorda, tá? O próprio reverendo Hernandes Dias Lopes, seu comentário bíblico do Evangelho de João, também traz em sua luz essa possibilidade, tá? Então a gente tem aí um camalhaço de livros robustos, de grandes homens de Deus e importantes teólogos que trazem essa possibilidade na sua narrativa, tá bom? Vamos trazer algumas informações históricas, fotinha aqui do Flávio Josefo, né? E nesse livrinho aqui, uma testemunha do tempo dos apóstolos, tá? Apóstolos, documento do mundo da Bíblia. Esse aqui é um livro extremamente importante, vamos lembrar, né? Flávio Josefo, respeitado historiador judeu do século I,
identifica uma jovem por nome de Salomé. Não é a suposta mãe de João, tá? Que a gente está trabalhando aqui. Que segundo ele, segundo Joséfo, tá? Foi filha de Herodias com seu primeiro marido, Herodes Felipe. Seu nome não é mencionado diretamente no Novo Testamento, porém, Flávio Joséfo identifica, tá? Ele traz essa realidade que essa jovem, né, por nome Salomé, poderia ser então filha de Herodias com o seu marido Herodes, tá? Segundo Joséfo, Salomé foi a jovem que dançou perante Herodes Antipas, fazendo com que ele concedesse qualquer pedido. Na ocasião, ela foi aconselhada por sua mãe a pedir a cabeça de João Batista. Tal pedido acabou sendo atendido e, como nós sabemos, né, quando lemos os evangelhos aí, João Batista ele foi executado, foi morto. O texto que fala dessa realidade aí, dessa filha, né, diz assim, ó, lá em Marcos 6:22, tá? Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. Então, provavelmente a gente tem essa possibilidade, ainda que seja uma possibilidade remota, não muito aceita, né, dentro do viés acadêmico, mas é importante eu falar para vocês, tá? Ainda sobre a autoria joanina, né, deste evangelho, F.F. Bruce, tá? Esse teólogo escocês que ficou conhecido por dedicar a vida inteira a pesquisas acadêmicas com o propósito de apoiar a confiabilidade histórica do Novo Testamento. Ele, em seu livro, né, Merece Confiança, o Novo Testamento, ele diz que a evidência interna da autoria joanina para esse evangelho decorre do fato de que ele foi escrito, primeiro, por um judeu palestino, segundo, por uma testemunha ocular, terceiro, pelo discípulo que Jesus amava, quarto, por João, filho de Zebedeu. Então nós temos aí uma autoridade também do Novo Testamento trazendo aí essa ênfase, né, que o próprio evangelista João, o apóstolo João, ele foi aquele que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Agora, para quem que ele escreve, né? Entender um pouquinho os destinatários deste livro, né? Quem recebe, então, esta narrativa. Como sabemos, o evangelho de João é endereçado ao público geral, a judeus e a gentios. Vocês vão se recordar que nós trabalhamos com vocês. Cada evangelista ele vai destinar o evangelho para um público específico. Então nós temos o evangelista Mateus escrevendo para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para o público geral, né? Tanto gentios quanto judeus. Tá bom? Então o escopo desse evangelho possui abrangência universal. Os primeiros leitores do quarto evangelho provavelmente eram cristãos da segunda ou terceira geração, o que sabiam sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, aprenderam ou de ouvir falar ou por meio da leitura dos primeiros relatos cristãos. Tá bom? Local e data, né, de escrita. Não podemos afirmar a data precisa em que esse evangelho foi escrito. Todavia, segundo a tradição primitiva, há fortes evidências de que tenha sido escrito entre os anos 80 e 96 depois de Cristo, já próximo do fim de sua vida. Por que nós sabemos isso? Porque o livro de Apocalipse, também escrito pelo mesmo evangelista João, o apóstolo João, foi escrito aproximadamente no ano 95 a 98 depois de Cristo, tá? E João foi o último dos apóstolos em vida, né? Ilhado naquela ilha do mar Egeu, né? Egeu, a ilha vulcânica da Ásia Menor.
Então, de acordo com a tradição, João mudou-se para Éfeso, capital da Ásia Menor, onde viveu os últimos anos de sua vida como líder da igreja na região. Foi banido para a ilha de Patmos, do governo de Domiciano, primeiro imperador que rogou para si o título de Senhor e Deus, tá, meus irmãos? Onde escreveu o livro de Apocalipse. Com a ascensão de Nerva, João recebeu permissão para retornar a Éfeso, onde provavelmente morreu aos anos de sua vida, né? 98 anos, aproximadamente, no início do reinado de Trajano, que vai de 98 a 117. João foi o único apóstolo de Jesus que teve morte natural. Os demais morreram pelo viés do martírio. Muito bem. Qual que é o propósito, né? Porque cada evangelista ele tinha um propósito na sua narrativa. E qual é a proposta de João quando ele escreve o evangelho que leva o seu nome, na sua narrativa? Então, o evangelho de João tem um propósito específico. Qual é? Apresentar Jesus como o verbo divino, que se fez carne, o criador do universo, revelador do Pai, o salvador do mundo, por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. Então, o propósito de João, tá? A gente vai ler, obviamente, aqui uma referência que ele mesmo faz, mas, trocando em miúdos aqui, uma narrativa mais diretiva, João ele trazia em sua luz descrever a divindade, não é? Ele vai lutar contra várias seitas, como o gnosticismo, né? Que trazia lá, né, dentro daquilo que eles acreditavam, a ideia de que Jesus ele era só uma emanação de Deus, que ele era um espírito, não era um Cristo que veio de forma corpórea. Tá? João tem que lidar com isso, contra muitas seitas e heresias a respeito da divindade de Cristo. E lá, no capítulo que você vê em tela, capítulo 20, versículo 30 e 31, o texto vai dizer o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho, né, o Cristo, Filho de Deus. Vai lembrar que a palavra Cristo significa ungido. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, qual era o propósito de João quando escreve o evangelho que leva o seu nome? Na sua narrativa, era provar a divindade de Jesus, que ele de fato era o Messias, aquele que deixou os céus, que deixou os anjos, deixou o Pai, a glória do Pai, aquele que nasceu, não é, de forma simples, aquele homem que comeu com prostitutas e homens pecadores, aquele que curou, aquele que trouxe a verdade, tanto para judeus quanto para gentios, aquele que foi para a cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Então João tinha essa realidade, trazer, né, como propósito primário a divindade de Jesus. E que ele não era uma emanação de Deus, que ele não foi um grande profeta, mas ele foi Deus, ele é o Messias, ele é o Emanuel, tá? O Deus conosco, tá bom? Uma curiosidade aqui, vocês lembram desse senhorzinho aqui? Claro que vocês lembram, estamos usando bastante esse livro, né? Para se basear aqui na nossa narrativa, o Panorama do Novo Testamento, escrito pelo Dr. Robert. Então, o teólogo Robert, grande especialista em grego, com ênfase nos evangelhos, declara em seu livro Panorama do Novo Testamento que, acima de qualquer consideração, João é o evangelho da fé. De fato, o verbo crer, a palavra-chave do presente evangelho, essa palavrinha grega, pisteum, traduzida por crer, ela aparece 98 vezes no evangelho de João. Mas o que significa crer? Não se trata apenas de concordância intelectual acerca de Jesus. Significa confessar a verdade como verdade. E mais, significa confiar. Crer em Jesus, portanto, é colocar plena confiança nele como Salvador. Isso quer dizer que devemos colocar nossa confiança nele e não apenas em sua mensagem. Legal, né? Essa posição aqui pelo Dr. Robert. Muito bem. Peculiaridades. João não aborda os principais temas abordados nos evangelhos sinóticos.
Mateus, Marcos, Lucas. Mas, por outro lado, traz uma gama enorme de material que nem sequer foi mencionado nos outros 3 evangelhos. Então, nós veremos aqui algumas realidades sobre essa ênfase que nós acabamos de tratar com vocês, tá? Então, diferentemente dos evangelistas sinóticos, João não trata da vida e do ministério de Jesus, nem faz um acompanhamento minucioso de sua trajetória na Galiléia e Pérea, não registra as parábolas nem as muitas curas operadas pelo Senhor Jesus, antes foca sua atenção em provar que Jesus é o Filho de Deus. Lembra que nós falávamos há pouco sobre provar a divindade de Jesus? Essa era a ênfase de João. Crendo nele, que nós teremos então, ou recebemos a vida eterna. Então você não vai ver em João genealogia de Jesus, como Mateus faz, milagres, nada disso, tá? Não há nenhum episódio de expulsão de demônios, nenhum relato de cura de leprosos. Quando eu falei ali há pouco, né, não há milagres nesse cunho, tá? De cura de leprosos. Claro que vai, obviamente, a gente vai ver aqui, né, milagres, né? Você está vendo uns trechinhos aqui, óbvio que vai ter, mas não conforme o relato dos outros 3 evangelistas, tá bom? Não encontramos nesse evangelho a lista dos 12 apóstolos, nem a instituição da ceia. João não faz referência ao nascimento de Jesus, o seu batismo, a transfiguração, tentação, agonia no Getsêmani, nem a sua ascensão. Na verdade, cerca de 90% desse evangelho não é encontrado nos sinóticos. Isso aqui é fantástico, tá, irmãos? A vasta maioria do conteúdo do Evangelho de João é peculiar a esse livro, como mostra a descrição do Cristo preexistente e sua encarnação. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Vocês podem fazer o mesmo, tá? É sala de aula virtual. Um minutinho, tá? Isso aqui é muito legal, queridos. Isso aqui é muito legal. Vocês tomarem nota, justamente porque quando vocês refizerem aí uma releitura dos evangelhos, vocês verão isso, tá? 90% desse evangelho não é encontrado nos sinóticos, ou seja, em Mateus, em Marcos e Lucas. Tá, vamos voltar aqui. A vasta maioria do conteúdo do Evangelho de João é peculiar a esse livro, como mostra a descrição do Cristo preexistente e sua encarnação, o milagre na festa de casamento, a conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento, seu encontro com a mulher samaritana, a cura do paralítico no tanque de Betesda, o discurso sobre o pão da vida, a reivindicação de ser a água da vida, a apresentação de si mesmo como o bom pastor, a ressurreição de Lázaro, o lava-pés, o discurso no cenáculo, a oração sacerdotal, a pesca milagrosa depois da ressurreição e a restauração e recondução de Pedro ao ministério. Os trechinhos estão expostos aqui, tá? E também João dá maior ênfase à pessoa e obra do Espírito Santo do que os demais evangelistas. Lembra lá? João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E ele vai falar que ele vai deixar um outro consolador depois, não é verdade? Esse Paracletos. Então, sem descrever o nascimento de Jesus e sua infância, João apenas nos informa que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Volto a dizer, o foco de João é então a ênfase sobre a divindade de Jesus. Tá? 7 vezes em João, Jesus emprega a gloriosa expressão eu sou. A mesma revelada por Deus a Moisés lá no Sinai. Vamos ver então quais são essas 7 vezes que o Senhor Jesus emprega essa expressão. Temos o trechinho aqui, né, todos eles expostos aqui. Primeiro, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira.
Então esse eu sou está aí, né, se dirigindo àquilo que Deus havia dito a Moisés. Moisés, o que eu vou dizer para eles? O Senhor Deus disse, diz que eu sou, te enviou. Diga isso, que eu sou, te enviou. Então o Senhor Jesus aqui está se referindo a isso, né? Irmãos, isso aqui é muito lindo, muito legal, né? Muito bem. Vamos então, nesse salto, concluindo aí a nossa exposição panorâmica introdutória ao Evangelho escrito pelo evangelista João, não é? Para o livro de Atos, tá? Metade da nossa aula com a nossa atenção, não é? Para o evangelista João e agora o livro de Atos dos Apóstolos, ou como alguns gostam de colocar, Atos do Espírito Santo. Obviamente, porque os atos relacionados a milagres, curas, conversões, não são atribuídos aos apóstolos, mas ao próprio Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade. Legal. Nossa introdução. O livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Este robusto livro não tem conclusão, porque a história da igreja continua. Cabe-nos dar continuidade a esta bendita obra de levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra e fazer discípulos de todas as nações. O livro de Atos é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. Lembra que nós trabalhamos no Evangelho de Lucas, né? Em uma das nossas aulas, que tanto o livro que leva o seu nome, né? O Evangelho segundo escreveu Lucas, quanto o livro de Atos foram escritos pelo doutor Lucas, o médico, né, por profissão. Então, o objetivo de Lucas, só voltando aqui, né, o livro de Atos é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. O objetivo de Lucas, em sua dupla obra, era oferecer um relato coordenado das origens cristãs. Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Ele explica como as boas novas começaram e se espalharam ao ponto de abranger o mundo mediterrâneo, de Jerusalém até Roma. Tá? O segundo volume, que é o livro de Atos, né, que nós estamos trabalhando aqui, trata de tudo que Jesus continuou a fazer e ensinar. Desta maneira, os dois volumes abrangem o começo do Evangelho e a proclamação da salvação pela igreja primitiva. É importante destacarmos 3 verdades sobre a mensagem de Atos, à guisa de introdução. Então, em primeiro lugar, a importância de sua mensagem. O pastor e teólogo britânico John Stott, autor de vários livros, abrindo meu coração para vocês, um dos maiores escritores dos que eu acabo bebendo bastante, né, da água da qual ele produziu nos seus escritos. Amo muito as literaturas escritas pelo Dr. John Stott, ele que foi autor de vários livros conhecidos no meio cristão, afirma em seu livro A Mensagem de Atos até os Confins da Terra. Muito legal, tá, gente? Leiam. Esses livros que eu vou colocando aqui não estão à toa. Isso aqui é uma deixa para você ir atrás e adquirir e ler, tá? E ele vai dizer o seguinte nesse livrinho aqui, ó. Abro aspas, palavras de John Stott. O livro de Atos dos Apóstolos é extremamente fundamental por causa de seus registros históricos e também por sua inspiração contemporânea. Olha que legal. Atos narra a história da igreja apostólica desde os seus primeiros passos em Jerusalém até Roma, a cidade imperial. Faz uma estreita conexão entre o que Jesus começou a fazer e ensinar e o que ele continuou a fazer e ensinar por intermédio dos apóstolos. O livro de Atos não coloca no centro do palco os apóstolos, mas o Senhor Jesus. É ele quem fala e faz. Os homens de Deus são apenas instrumentos. O agente é o próprio Filho de Deus. O poder que transforma vidas não vem do homem, mas de Deus. Não vem da terra, mas do céu. Não vem de dentro, mas de cima.
Em segundo lugar, a necessidade de sua mensagem. Falando um pouquinho sobre algumas verdades relacionadas a este livro. Atos é um manual sobre o crescimento saudável da igreja. Vivemos num tempo de busca desenfreada pelo crescimento numérico da igreja. No entanto, muitos se perdem nessa corrida, buscam as fórmulas do pragmatismo, em vez de recorrer aos princípios emanados do livro de Atos. Caem nas armadilhas da numerolatria, que é a idolatria dos números. Aquelas igrejas que ficam preocupadíssimas em encher o templo, tá? E transigem com a verdade para alcançar resultados. Pregam o que o povo quer ouvir em vez de pregar o que o povo precisa ouvir. Pregam para agradar os incrédulos em vez de levá-los ao arrependimento. Pregam prosperidade em vez de graça. Por outro lado, o livro de Atos nos previne contra a numerofobia, que é o medo dos números. Então nós temos hoje essas grandes duas realidades: a numerolatria e numerofobia, tá? Que é o medo dos números. Aí nós temos um texto que fala sobre o crescimento da igreja, né? Você pega lá o texto de Atos 2:47, vocês vão se lembrar da disciplina de eclesiologia. Lembra lá? Que nós citamos, né, o texto de Atos 2, sobre a igreja saudável que ela tem, que tem palavra, tem temor, tem unidade, tem adoração fervorosa e também tem crescimento, né? O texto vai dizer em tela: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É Deus quem dá crescimento, né? Quando a igreja tem qualidade, Deus dá ela quantidade. Dá uma olhadinha na seção em tela aí sobre o crescimento da igreja de Atos. Pela ação soberana de Deus, essa igreja experimentava um crescimento numérico diário. Temos hoje dois extremos, numerolatria, já falamos, e a numerofobia. Qualidade gera quantidade. A igreja crescia em números, a igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas e a igreja crescia por ação divina. Nós vemos o crescimento da igreja, Atos 1:15, 120 membros. Atos 2:41, 3.000 membros. Atos 4:4, 5.000 membros. Atos 5:14, uma multidão é agregada à igreja. Atos 6:17, o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9:31, a igreja se expande para a Judéia, Galileia e Samaria. Atos 16:5, as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Chegando então até nos dias atuais, nós somos a igreja, somos alcançados por essa promessa numérica. Olha que legal. Então, uma igreja saudável cresce naturalmente. Quando a igreja vive a doutrina apostólica, Deus acrescenta a ela diariamente os que vão sendo salvos. Certo? O livro de Atos é o mais importante manual de crescimento da igreja. Se quisermos vê-la crescer, não devemos começar com os manuais modernos e pragmáticos. Devemos retornar ao livro de Atos e nele buscar os princípios que levaram a igreja de Jerusalém e Roma em poucas décadas, tá? Mas em terceiro lugar, a urgência de sua mensagem. O livro de Atos trata do crescimento espiritual e numérico da igreja. Para alcançar esse alvo, a igreja manteve de forma inseparável ortodoxia e piedade, doutrina e vida, palavra e poder. Ortodoxia sem piedade gera racionalismo estéril. Piedade sem ortodoxia produz misticismo histérico. Essa última parte, só para ficar claro, talvez não tenha ficado, é basicamente assim. Como é que a igreja de Atos ela alcançou, numericamente falando, vamos colocar assim para você poder entender, questão de números, como ela alcançou de forma saudável, não é, essa abrangência, essa expansão? De que forma?
ortodoxia e piedade. O que é ortodoxia? Você manter princípios ortodoxos, bíblicos, tá? Reais, relevantes, oportunos. E piedade, uma vida de oração, de temor, de misericórdia. Então, doutrina e vida, palavra e poder. Ortodoxia sem piedade, ou seja, uma vida onde você segue à risca a palavra do Senhor, estudando, conhecendo a boa teologia. Mas sem a piedade, ou seja, sem a vida de oração, de misericórdia, de bondade, gera racionalismo estéril, ou seja, uma pessoa que intelectualmente, a sua cabeça, ela está gigante, porque ela tem muito conhecimento, mas seu coração está gelado. Não gera nada, nem nela, em ninguém. Então, piedade sem ortodoxia, ou seja, alguém que tem misericórdia, uma vida de oração intensa, busca pelo Espírito Santo, mas sem ortodoxia, ela produz um misticismo histérico. Ou seja, aquela pessoa que só ora, sobe, desce, monte, vigília, mas não gosta de estudar, ela vai ser uma pessoa mística, tá? Então, essas duas realidades precisam andar juntas, tá bom? Ortodoxia e piedade. Certo? Ao longo da história, a igreja várias vezes caiu num extremo ou no outro. Ainda hoje vemos muitas igrejas zelosas da doutrina, mas áridas como um deserto. Outras cheias de entusiasmo, mas vazias de doutrina. Então, o livro de Atos é um alerta para a necessidade urgente de uma nova reforma e de um profundo reavivamento. Não precisamos buscar as novidades do mercado da fé, mas voltarmos às origens do cristianismo apostólico. Falar um pouquinho sobre o escritor, que todo mundo já sabe, que é o Dr. Lucas, né? Falamos bastante aí na nossa aula que nós abordamos o evangelho que leva o nome do Dr. Lucas. Todos nós sabemos que foi o evangelista Lucas que escreveu o livro de Atos. A tradição eclesiástica, desde cedo, não tem dúvidas disso. Lucas era médico e historiador, e a tradição liga-o à cidade de Antioquia da Síria, a terceira maior do mundo naquela época. O único escritor gentil do Novo Testamento, Lucas foi testemunha ocular dos ocorridos nas viagens missionárias de Paulo, uma vez que acompanhou o apóstolo nessas peregrinações como seu companheiro e médico. Sabemos muito pouco acerca do Dr. Lucas, só há 3 citações diretas a ele no Novo Testamento. Essas referências nos permitem afirmar 2 coisas a seu respeito. Lucas era médico e cooperador de Paulo. Aliás, um de seus amigos mais fiéis, pois estava com ele em sua segunda prisão em Roma. Ou seja, a última prisão, a prisão que depois o levou para a guilhotina de Roma, para ser decapitado, né? Então temos lá 3 textos que enfatizam isso. Colossenses 4,14. Saudai-vos, Lucas, o médico amado e Demas. 2 Timóteo 4,11, Paulo diz, só Lucas está comigo. Filemão, capítulo 1, versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Legal, né? O destinatário de Atos, tanto o Evangelho de Lucas como Atos, ou seja, tanto o primeiro como o segundo volume da obra escrita por Lucas, foram endereçados à mesma pessoa, ou seja, a Teófilo. Como aprendemos, possivelmente era um homem rico, membro da nobreza romana ou alguém que ocupava alto posto no governo romano. Tudo nos faz crer que era um homem piedoso, pois o seu nome significa aquele que ama a Deus. Quais foram os propósitos de Lucas em remeter essa obra acerca do ministério de Cristo e da ação da igreja para esse nobre romano? O que vocês poderiam responder a respeito dessa perguntinha, né? Quais foram os propósitos de Lucas em remeter essa obra acerca do ministério de Cristo e da ação da igreja para esse nobre homem romano? É mais ou menos assim. Primeiro, provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima, e não um risco para o Estado, como queriam demonstrar seus críticos. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores que lá no ano 64, Nero coloca fogo em Roma, lá no dia 17 de julho do ano 64, e ele coloca a culpa em quem?
A igreja, os crentes, tá? Então, primeiro Lucas tinha em sua luz trazer essa narrativa. Olha, a igreja ela é uma instituição santa, legítima, tá? Mas em segundo lugar, mostrar a conexão entre o ministério terreno e celestial de Cristo. Pois mesmo depois de partir, Jesus continuou a fazer e a ensinar a igreja por intermédio do seu Espírito, usando os apóstolos como instrumentos. Tá? Terceiro, oferecer um esboço do espaçoso crescimento da igreja cristã, que começa com 120 judeus em Jerusalém e termina como uma multidão inumerável por todos os recantos do império, chegando inclusive a Roma, a capital. A data em que Atos foi escrito. Não podemos definir com exatidão a data em que Atos foi escrito. Sabemos, entretanto, que o livro encerra sua narrativa com a primeira prisão de Paulo em Roma, e isso por volta do ano 62 depois de Cristo. Lembra que a gente já trabalhou com vocês que da primeira prisão ele escreve as epístolas, né? Filipenses, Efésios, Filemão, Colossenses. Eu trabalhei com vocês essa realidade, né? Então, consequentemente, o livro de Atos deve ter sido escrito depois dessa data e antes da segunda prisão de Paulo em Roma, né? E seu consequente martírio por volta do ano 67 depois de Cristo. Como observamos na exposição do Evangelho de Lucas, ele sendo um precioso historiador, não teria deixado de registrar o incêndio de Roma no ano 64, a execução de Paulo em 67, bem como a destruição de Jerusalém em 70. Atos acompanha a vida de Paulo somente até sua prisão, a sua primeira prisão em Roma, quando ele permaneceu 2 anos numa prisão domiciliar. Trechinho aqui de Atos 21:30. Depois leiam lá, tá bom? Dessa prisão, Paulo saiu para uma quarta viagem missionária. O provável itinerário seguido por Paulo deve ter sido o seguinte. Primeiro, sua soltura da primeira prisão lá em Roma, tá? No ano 62. Depois Espanha, temos os trechinhos aqui. Creta, já no ano 64, 65. Mileto, 65 depois de Cristo. Colossos, em 66, tá? Éfeso, 66. Filipos, 66. Nicópolis, 66 e 67. Troade, 67. Roma, que é o seu segundo aprisionamento, né, ano 67. E o seu martírio em Roma, também no ano 67, tá? Então, como Lucas não incluiu nenhum desses episódios em Atos, concluímos que o livro deve ter sido escrito antes do ano 62 depois de Cristo, quando Paulo ainda não tinha sido solto da primeira prisão. Legal, queridos? Falar um pouquinho sobre as características. Estamos chegando já no final da nossa última aula dessa disciplina. Fiquem comigo aqui. Segunda posição aí, trazendo uma característica deste livro, né? Vejamos algumas particularidades deste livro. Em primeiro lugar, a pesquisa não anula a assistência do Espírito Santo. Lucas foi um historiador e um acurado pesquisador. O relato de Atos é fruto tanto de pesquisa quanto de testemunho ocular. O mesmo Espírito que assistiu Lucas na pesquisa também o inspirou no registro. O teólogo alemão Weiner, né, que publicou diversos livros expositivos sobre a Bíblia, ele relata algo muito interessante no seu livro bíblico de Atos dos Apóstolos, tá? Esse aqui, ó, que é um comentário bíblico, tá bom? Ele escreve assim, palavras dele, abro aspas. A glória do Espírito de Deus está em não ter necessidade de deslocar o pensamento, a vontade e a ação do ser humano para obter o espaço necessário para a sua atuação, mas iluminar e moldar o pensar, o querer e o agir próprio do ser humano. Não é diferente o que ocorre com as cartas do Novo Testamento. Também, elas não são ditado celestial, mas cartas humanas, genuínas, escritas com esmero e reflexão a determinadas pessoas ou igrejas numa situação específica. Pode-se constatar nelas as características pessoais do autor, seja Paulo, ou João, ou Pedro, ou Tiago. Não obstante, no meio disso, o Espírito Santo foi eficaz
a tal ponto que agora essas mesmas cartas humanas, ligadas a seu tempo, constituem a palavra de Deus ativa e criadora, dirigida hoje a pessoas de todos os continentes. Tão misteriosa e viva é a inspiração das Sagradas Escrituras, que temos diante de nós em sua realidade maravilhosa. Fecho aspas aqui na citação gloriosa do teólogo Weiner, tá? Muito bem. Mas em segundo lugar, uma outra particularidade, uma característica, a importância dos discursos. Atos não é apenas a história da Igreja Apostólica em sua jornada embrionária, inicial, até a capital do Império, mas é também uma cuidadosa coletânea de discursos, especialmente de Pedro e Paulo. Os vários sermões registrados em Atos servem de modelos homiléticos que apontam para a centralidade da pregação apostólica, a morte e a ressurreição de Cristo. Se você olhar lá, por exemplo, Atos 3, tá? Depois que Pedro acaba de curar aquele homem que era coxo, ele vai trazer uma narrativa na sua mensagem ali, apresentando a glorificação, a rejeição, a pessoa de Jesus, a autoridade do nome de Jesus e o convite da graça que ele faz, para os seus ouvintes. É bem legal. Mas em terceiro lugar, a importância de Jerusalém e Antioquia no livro de Atos. Duas cidades, Jerusalém e Antioquia, dominavam o relato do livro de Atos. De Jerusalém, o evangelho se espalhou até Antioquia e de Antioquia chegou até os confins da terra. Paralelamente a essas duas proeminentes capitais, estão os dois apóstolos mais importantes. É evidente isso, O apóstolo Pedro e Paulo. Concluindo aqui, em quarto lugar, ela tem também um caráter cristocêntrico, Em quarto lugar, o caráter cristocêntrico do livro de Atos. O livro de Atos é uma biografia de Cristo, de suas obras poderosas, por meio dos apóstolos, no poder do Espírito Santo. Na verdade, é uma continuação do Evangelho de Lucas, ou seja, uma continuação daquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar. Certo, meus irmãos? Muito legal, Exposição aí, feita pelo evangelista João, que primariamente ele trouxe na sua narrativa a proteção, a ênfase sobre a divindade de Jesus, e esse panorama, crescimento embrionário da igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus, e até nos dias de hoje essa igreja está presente como instituição poderosa de Deus nessa terra para promover a salvação a todos os seus eleitos, e nós fazemos parte dessa igreja, Então é muito legal essa narrativa que o Dr. Lucas também traz, tanto no evangelho que leva o seu nome, como também no livro de Atos. Certo? Dúvidas? Estamos à disposição. Revejam as aulas, escutem novamente, fixem os seus olhos nos slides e nós estamos aí dentro da plataforma disponíveis para ajudá-los nas segundas-feiras também. Podem contatar aqui a nossa humilde equipe e estaremos antenados nas questões que vocês levantarem, tá bom? Bem, teremos avaliação para essa disciplina, tá? Fiquem todos antenados aí no nosso grupo, passaremos mais informações e já espero você na próxima disciplina. Fortíssimo abraço a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.